convidar vocês rapidamente a abrir a Bíblia de vocês, se puderem, né? O Salmo de número 24. Salmo de número 24. Recentemente, a igreja dos meus pais realizaram um retiro, né, que nós também fazemos e participamos, chamado Encontro com Deus, ou Encontro Face a Face com Deus. E eu fui convidado para compartilhar uma mensagem, né, nessa área de finanças, né, finanças bíblicas, né, e a importância que é isso. E ali, Deus me deu uma direção de estar compartilhando 2 fundamentos bíblicos nessa área, né? A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque falta o entendimento. Então, às vezes, nós não correspondemos a alguns ensinamentos da Bíblia, a algumas direções da Bíblia, por falta de entendimento. Não é culpa de vocês, talvez não é culpa também de quem ensina, né? É porque eu acredito que tudo tem um tempo determinado por Deus. Por mais que a gente ensine, e muitas vezes nós que ministramos a palavra de Deus, a gente repete a mesma coisa 5, 10, 15 vezes, até que um dia, sabe aquele dia que cai a ficha, né, Léo? A palavra de Deus fala, né, de uma passagem interessante que tem em Atos dos Apóstolos, conta que um eunuco de uma rainha de Candace, ele estava numa carruagem com... Não precisa abrir a Bíblia, tá, agora? Ele estava numa carruagem com um evangelista chamado Filipe, e a Bíblia diz que Filipe estava lendo para ele o pergaminho do profeta Isaías, que falava, né, sobre o sacrifício de Jesus, né? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Aquele texto que eu acabei de citar aqui. E num determinado momento, eu imagino que Filipe deve ter explicado para aquele eunuco, né? Eunuco era alguém que era castrado para poder servir um reino, né? E num determinado momento, aquele eunuco, ele teve um entendimento do significado do batismo e a importância de se batizar. E aí, então, diz que a carruagem dele estava passando num lugar onde tinha água. E quando o eunuco percebeu que tinha água, ele disse: olha, para a carruagem, é possível me batizar? Eu posso me batizar? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele tinha entendido. O evangelista ensinou para ele uma palavra, ele entendeu, e quando ele entendeu, ele viu água, ele disse: eu quero me batizar, eu posso? E aí então, o Filipe disse para ele: olha, se você crê de todo o coração, você pode. É lícito se creres de todo o coração. Aí ele disse: eu creio. Então, para a carruagem e batizou. Por que a gente batizou o eunuco? O que a gente aprende? Por que ele quis ser batizado? Né? Já vou lançar a sementinha, se tiver alguém aqui que ainda não foi batizado, né? Nas águas, né? Já estou lançando a sementinha. Por que ele quis ser batizado? Porque ele entendeu. Se ele não tivesse entendido, certamente ele não ia querer se batizar. Esse mesmo princípio vale para tudo na Bíblia. Por que muitas vezes eu não oferto na igreja? Eu não entrego um dízimo na igreja? Porque talvez eu não entendi ainda. Então, é a responsabilidade nossa, nós que ensinamos a palavra, ensinar a Bíblia toda, não só isso, né, mas todos os ensinamentos da Bíblia, até que todos entendam. Deus não quer que você faça nada que você não entendeu. Por exemplo, no que diz respeito à oferta, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Se você não tiver a alegria de entregar, você não entender por que você está entregando, nem Deus recebe. Imagina você triste e cabisbaixo, né? O pastor ministra uma mensagem de oferta, aí você faz de conta que entendeu. Aí você vai de cabeça baixa, né? Passa a mão na carteira, pega lá uma tartaruga, né? Tartaruga é aquela nota de 2, né? Aí você pega a tartaruga, se não tiver tartaruga, é uma moeda, né? Aí pega a moeda, imagina assim, ele vai de cabeça baixa, né? Aquela moedinha na mão, de cabeça baixa, e vai lá e entrega, né?
Será que Deus recebe? Eu acredito que não. Então é importante que a gente entenda as coisas. Por isso eu quero compartilhar com vocês esses dois princípios que talvez, se alguém ainda não teve a oportunidade, assim como a Leia, né? Eu imagino que a Anne também, que é filha de pastor, né? O Marco Antônio também, que está bastante tempo na caminhada, já nasceu na igreja, né, Marco Antônio? E tem alguns outros aqui, o Anderson também. Tem alguns aqui que estão mais tempo na caminhada, né? Eu não posso falar de outros aqui, porque eu não sei certeza, mas a Sabrina, o Fulvio. Tem alguns aqui que... Mas vamos lá. Salmo 24. Só quero ler o versículo 1 e 2. Que diz assim, ó. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Eu vou repetir aqui, ó. Do Senhor é a terra. E mais o quê? A sua plenitude. Mais o quê? O mundo. Mais o quê? E todos os que nele habitam. Por quê? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Vamos parar por aqui. Depois a gente vai para o segundo princípio. O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor, quem é o Senhor? Deus. Deus, o Criador do universo. Dele é a Terra, o globo terrestre. Mas só o globo terrestre? Não. Quem aqui estudou geografia? Quem aqui aprendeu sobre a Via Láctea? Plutão, Saturno, Urano, Netuno. Plutão nem é mais, pai. Plutão não tem mais? Meu Deus, estou desatualizado. Toda a Via Láctea. Mas quem estudou geografia, só tem a Via Láctea? Tem muitos outros planetas e galáxias que nós nem imaginamos, que não são catalogadas. Então tudo foi criado por Deus e tudo pertence a Deus. Tudo é dele. O mundo, a sua plenitude, todos os que nele habitam, né? Cada pessoa que está aqui, essa cadeira que você está sentado, essa casa aqui, aquele violão, esse teclado, essa roupa que você está colocando, esse ventilador, tudo é dele. O carro que você anda, tudo pertence a quem? O que significa a palavra plenitude? Alguém aqui entende de língua portuguesa? O que significa a palavra plenitude? Hã? Cheio, totalidade, plenitude, totalidade. Então, toda a totalidade de todas as coisas, tudo é dele. Por que eu estou ensinando esse princípio? Porque uma das coisas que eu acredito que trava as pessoas e que impede elas de serem liberais, generosas, é a falta do entendimento de que tudo é de Deus. Porque quando eu acho que alguma coisa é minha, na hora de devolver para Deus, eu vou com aquele sentimento de pena. Ah, mas vai fazer falta. A minha garcinha, a minha onça pintada, né? A de 10, né? Ah, não, a onça pintada é de 50, né? Já aumentou, né? Vai fazer falta. Por quê? Porque eu estou achando que é meu. E quando eu acho que alguma coisa é meu, na hora de devolver para Deus, parece que vai fazer falta. Então, primeiro princípio, tudo pertence a Deus. Repita comigo, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Porque tudo foi criado por Deus. Lá no Novo Testamento, Romanos 11, 28, vai dizer assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que a Bíblia está dizendo? Que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então tudo foi criado por Jesus e tudo é para Jesus. Tudo tem que voltar para ele, né? A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo de número 1, não precisa abrir, né? Mas Efésios, capítulo de número 1, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
Aí vai dizer aqui o versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Pastor Cristo, explica o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que na plenitude dos tempos, ou no desfecho, no desenrolar, no término do projeto que Deus tem para a humanidade, né? E nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos anos aqui na Terra, ou seja, esse desenrolar, esse desfecho da história da humanidade, né? Ou seja, a plenitude dos tempos está caminhando para um fim. E a Bíblia diz que nesse próximo a esse fim, ou seja, na plenitude do tempo ou dos tempos, a Bíblia diz que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, tudo vai se voltar para Ele. A gente vai daqui a pouco ministrar uma palavra aqui que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ou seja, tudo vai se dobrar diante dEle. O mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Até aquelas pessoas que hoje estão dando risada, né? Porque você está aí sentado nesse banco, pleno sábado à noite, poderia estar no rodízio de pizza, poderia estar lá no sushi, poderia estar lá comendo aquele x-salado ou aquele x-burger, mas você escolheu estar na casa de Deus, na presença de Deus. Então, aqueles que estão rindo, brincando com as coisas de Deus, até esses um dia vão se dobrar, porque tudo vai convergir para Jesus, amém? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí o segundo princípio que eu queria compartilhar com você, está lá na carta de 1 Pedro, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, a partir do versículo 18, 1 Pedro 1,18. Eu quero ler o versículo 17, faz tempo que eu não escuto ninguém ler esse versículo 17. E esse versículo 17 é que faz tão bem para a alma, que ele aumenta um pouquinho o nosso nível de temor. Diz aqui, ó, 1 Pedro 1, versículo 17. Ora, se invocais por Pai, alguém aqui invoca o Pai nosso que está no céu? Tem alguém aqui que invoca Ele? Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, durante o tempo que a gente viver aqui na terra, procure andar em temor, se é que você chama Ele de Pai. Aí diz, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O que está dizendo aqui? Que você e eu fomos comprados, e não foi por coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas pelo que a gente foi comprado? Pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mancha. Agora preste atenção aqui. O que a gente aprendeu agora há pouco? Salmo 24, que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que nele habitam, correto? Só que tem um porém. Você sabia que a humanidade que pecou e se afastou do Senhor, ou que vive no pecado, que está distante do Senhor, ela, por um momento, Satanás tem acesso a essas pessoas, e essas pessoas, por causa do pecado, se tornam escravas dele? Você sabia que o pecado nos torna escravos? Alguém que sabia disso? Que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado? Então, as pessoas no mundo, e até mesmo aquelas que estão na igreja,
que praticam o pecado e não se arrependem do pecado se tornam escravos de Satanás. Alguém que sabia disso? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da escravidão do pecado. Então, enquanto vivemos uma vida de pecado, e principalmente aqueles que estão lá no mundão, que não conhecem Jesus, temporariamente, embora todas as coisas tenham sido criadas por Deus, por um momento Deus permite que o inimigo dele tenha acesso às nossas vidas. E ele vem para roubar, matar e destruir. Só que aproximadamente 2000 anos lá na Terra, 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, Marco Antônio, Jesus Cristo decidiu tomar o meu lugar, o seu lugar lá na cruz, e com o seu sangue, ele nos comprou para Deus novamente, ele nos resgatou para Deus. Então aqueles que por causa do pecado tinham se tornado escravos de Satanás, Satanás tendo acesso sobre a tua vida, Jesus foi lá na cruz, ele pagou o preço de todos os pecados da humanidade com o seu próprio sangue, e a Bíblia diz que ele nos resgatou. Olha só o que diz lá em Colossenses. Quem gosta de estudar a Bíblia, né? Teve uma pessoa aí, que eu não vou citar o nome, ela deu uma dica preciosa, né? Que ela está faminta de conhecer a Bíblia. Então, vamos lá. Não vou citar nomes. Mas lá em Colossenses, a palavra de Deus diz, no capítulo 2, versículo 14, que havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Havia um escrito de dívida contra nós. Havia uma nota promissória. Enquanto nós estávamos lá no mundão, no pecado, Satanás tinha uma promissória. O Fulvio entende bem desse negócio. Promissória, cheque, garantia, ele sabe bem desse negócio aí. Então, Satanás tinha uma promissória que outorgava, falei bonito agora, né? Outorgava, é bonito, né? Outorgava direitos a ele, sobre nós. E o que Jesus fez com essa nota promissória? Lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço, ele cravou a nota promissória na cruz. E ele disse: Satanás, a partir de agora, tu não tem mais nada com eles, porque agora eles pertencem a mim. Com o meu sangue eu comprei esse povo aí. E eu cravei a nota promissória lá na cruz. Então, a partir de agora, você não tem mais direito sobre eles. Ou seja, Jesus nos resgatou com o seu sangue, havia um preço e ele pagou o preço. E porque ele pagou o preço, nós agora nos tornamos novamente possessão de Deus. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Então, guarda bem isso aí, eu quero encerrar. Nós pertencemos a Deus pela criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Do céu, do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tudo é dele porque Ele criou todas as coisas. E depois tudo é dele porque Ele nos resgatou com o seu precioso sangue. Ele nos comprou. Eu adoro fazer essa ilustração. Essa Bíblia aqui, ó. Segura para mim, Marco Antônio. Vamos fazer de conta que aquela Bíblia que está na mão do Marco Antônio, vamos fazer de conta que ela é dele, ok? Vocês estão vendo que tem uma Bíblia? Levanta a mão aí, Marco Antônio. Vocês estão vendo que tem uma Bíblia na mão dele? Então, simbolicamente eu vou comprar a Bíblia. Então eu vou pegar uma grana aqui que eu não tenho, né? E eu vou dar para o Marco Antônio. Esse é o valor pela Bíblia? Um pouquinho mais? Fechou? Fechou. A Bíblia é minha? É tudo. O que aconteceu aqui? Eu queria comprar uma Bíblia e o Marco Antônio vendeu para mim. Então o que eu fiz? Eu peguei um valor ajustado, combinado, entreguei na mão dele e ele me deu a Bíblia, correto? A partir de agora, quem é o dono dessa Bíblia? Quem é? Sou eu. Por quê? Porque eu paguei por ela. Então nós estávamos escravos de Satanás por causa dos nossos pecados. Jesus
Diante do inferno de Satanás e seus demônios, Deus havia estabelecido o preço, não foi Satanás. Quem estabeleceu o preço foi Deus. E Deus estabeleceu que o preço seria o seu próprio filho. Então Jesus veio aqui na terra e pagou o preço. Qual era o preço? A vida dele, o sangue dele. Então ele foi lá e pagou o preço. A partir do momento que ele pagou o preço, ele pegou a nota promissória para humilhar Satanás, ele foi lá e pendurou ela na cruz. Satanás, ó, para ti não esquecer que o preço está pago, dá uma olhadinha lá na nota promissória pendurada na cruz. Todas as vezes que tu olhar para a cruz, tu vai lembrar que o preço está pago. Quando Jesus estava nos últimos minutos lá na cruz, amado, eu vou abrir rapidinho aqui Mateus, lá no finalzinho de Mateus, quando Jesus estava lá na cruz, os últimos minutos. Isso está em Mateus, para lembrar o nome do marido da Vanessa, capítulo 27. Não, opa. No Mateus não tem o texto que eu quero. Vou colocar. Deixa eu achar rapidinho aqui para vocês. Que é tudo ao vivo. Aqui em Lucas 23, 44, Lucas 23, 44, vai dizer que já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Dependendo da versão, no hebraico Jesus vai usar a palavra tetelestai. Eu não sei se isso vai estar no Evangelho de João, ou que Jesus vai usar a expressão está consumado. Ele fala: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Está consumado. Quando Jesus fala palavras, aqui está no Evangelho de João, realmente João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra está consumado no hebraico, ou no grego, é a palavra tetelestai. Tetelestai significa está pago. Está pago. Havia um preço e Jesus pagou. Então, quando ele pagou, estava prestes a morrer, ele disse: está pago. Tetelestai. Jesus entregou o Espírito e subiu para o Pai. Né? Então, ele pagou o preço. E porque ele pagou o preço, nós agora pertencemos a ele. E porque pertencemos a ele, tudo que nós temos é dele. Minha casa é dele, meu carro é dele, meu dinheiro é dele, a minha vida é dele. Por quê? Porque ele pagou o preço, ele comprou. Já era dele porque ele tinha criado. E agora, para ser dupla possessão. Então, amados, hoje eu não vou me estender mais, mas eu queria que você guardasse esses dois princípios. Que nós somos de Deus pela criação e nós pertencemos a Deus pela redenção. Então, é muito importante eu entender isso, porque a partir de hoje, sempre que qualquer lugar desse mundo, se um dia você não estiver aqui, se estiver frequentando uma outra igreja, visitando outra igreja, não esqueça que sempre que você vai entregar uma oferta, vai entregar um dízimo, você está entregando algo que não é seu. Porque tudo é dele. Tudo é dele pela criação e tudo é dele pela redenção. Eu só estou devolvendo algo que é dele e tem uma promessa.
Quando eu planto uma semente, quando eu entrego o meu dízimo, que é a 10ª parte do meu salário, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele ainda promete que Ele vai pegar aquela tua semente e Ele vai transformar numa colheita. Ele vai pegar o teu dízimo e Ele promete que vai abrir a janela dos céus e derramar bênção sobre a tua vida. E a minha Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? E Ele vai repreender o devorador ainda, né? Às vezes aquele capeta que está entrando na despensa da tua casa, né? Na tua carteira, que parece que o dinheiro some, parece que eu recebi o meu salário. Cadê o meu salário? Mas eu recebi o meu salário, mas cadê o meu salário? Né? Lá no livro de Ageu fala sobre o saquetel furado, né? Às vezes parece que você recebe o pagamento e o pagamento evapora. Saiu. Oi? Entrou, saiu. Essa evaporação do dinheiro, às vezes, é por causa de infidelidade. Aí o dinheiro não rende. Mas quando a gente é fiel, amado, Deus faz render. Eu vou dar um testemunho de uma pessoa fiel. Essa pessoa se chama Filomena Mafra Zunino, minha mãe. Desde que se converteu, nunca falhou no dízimo, nunca falhou na oferta. Criou 4 filhos homens, mais o marido. Vai completar 50 anos de casado agora final de mês, dia 29 de dezembro, 50 anos de casado. Nunca falhou no dízimo, nunca falhou na oferta. Ela sustentou 4 filhos, nunca faltou nada. A comida na nossa casa se multiplicava. Quando sobrava arroz, ela fazia bolinho de arroz com espinafre, e de noite tinha comida, bolinho de arroz com espinafre. No outro dia tinha bolinho de arroz com espinafre. Quando sobrava pão, ela pegava o pão, fazia uma chimia de ovo, e fazia pão com chimia de ovo, e no outro dia, no café da manhã com pão, do outro dia com chimia de ovo. Nada ia fora. Hoje em dia o problema é que tem muito desperdício, né? E aí parece que falta. Por quê? Porque muita comida vai fora. Hoje em dia dá para o gatinho, dá para o cachorrinho, dá para o pintinho, né? dá ração para o cachorro e dá comida para a gente. Mas, amados, Vai até fazer mal, né? dependendo do bichinho, né, filha? Então, quem é fiel a Deus, amados, Deus faz a coisa multiplicar, né? Amém? Convidar você a ficar de pé, que se alguém, aqueles que querem dizimar, ofertar nessa noite, né? Amados, lembrando uma última coisa, tá? Nunca caia na mentira de Satanás que você está dando dinheiro para pastor. Seja numa igreja, seja numa casa, qualquer lugar onde se levanta dízimos, ofertas, primícias, nós não estamos entregando nada para pastor. Nós estamos entregando para Deus. Se o tesoureiro dessa igreja, se o pastor da igreja não souber administrar o recurso, fizer mau uso do dinheiro, usar esse dinheiro para coisas ilícitas, certamente essa pessoa vai prestar conta com Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar conta. Então, amados, o nosso compromisso é com Deus. Quando eu entrego uma oferta, eu estou entregando para Deus. Depois eu vou descansar no meu travesseiro tranquilo. Porque se o pastor daquela igreja, o tesoureiro, se ele fizer bobagem com o dinheiro, o problema é só dele. Porque Deus está vendo tudo, amém? E de Deus ninguém se esconde nada. Porque Deus vê tudo, Deus tudo vê, amém? Então, amados, o nosso negócio é com Deus. Então, aqueles que quiserem dizimar, ofertar, nós vamos estar fazendo isso agora, amém? Vamos lá, eu vou estar cantando uma música, tá? A minha filha deu uma ideia aqui. Eu vou estar cantando uma música, enquanto isso você pode estar dizimando, ofertando. E depois, na sequência, nosso tempo de confraternização através dessa música. Você
Agora você vai ter a oportunidade de sair da sua cadeira e cumprimentar essa pessoa linda, perfumada que está perto de você, amém? Sem parar, sem vacilar. Dá um abraço. Beber, sem chorar. Preciso de você. Estenda a sua palma da mão para cima, amém? Quero estar orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quero te dar graças, Pai, por todos aqueles que puderam estar nessa noite contribuindo para a expansão do Teu reino, puderam estar dizimando, ofertando, Pai. Espero, Pai, que todos tenham compreendido, Pai, que tudo é Teu, tudo pertence a Ti, tudo volta para Ti. E tudo foi criado por Ti, tudo foi comprado por Ti também, Senhor. E em nome de Jesus eu quero abençoar cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedir que o Senhor abra a janela do céu sobre as vidas que aqui estão, Pai. Que o Senhor derrame da Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Tu que conhece, ó Pai, as necessidades de cada um. A Tua palavra diz ainda, Pai, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e o Senhor concederá os desejos do nosso coração. Que o Senhor venha conceder os desejos do coração dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo todos aqui e consagramos esses dízimos, essas ofertas no Teu altar. E te pedimos mais uma vez sabedoria para administrar os recursos que são depositados na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém.